Vamos pensar numa coisa aqui. E se, de um dia para o outro, as abelhas simplesmente sumissem do planeta? O que aconteceria de verdade? É isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos alinhar as expectativas. Quando a gente pensa em abelha, o que vem na cabeça? Provavelmente mel. E talvez um medinho de picada, né? Pois é. Mas a realidade é outra, completamente diferente. As abelhas são, na verdade, a base da nossa comida e a estrutura que segura ecossistemas inteiros de pé. O papel delas é muito mais sério do que a gente costuma imaginar. E para a gente entender o tamanho dessa importância toda, vamos começar pelo lugar que todo mundo conhece bem, o nosso prato de comida. Agora, se prepara para este número. Mais de 75%, é isso mesmo. Segundo a FAO, que é o braço de alimentação e agricultura da ONU, mais de 3/4 de tudo que se planta no mundo para comer depende de alguma forma de polinizadores. E adivinha quem são as campeãs desse trabalho todo? Elas mesmas, as abelhas. Tá, mas o que esse número quer dizer na prática, no dia a dia? Quer dizer que a gente teria que dar adeus para muita coisa boa. Pensa só, aquele cafezinho para começar o dia já era. Maçãs, amêndoas, tomates e, pasmem, até o chocolate que vem do cacau estaria com os dias contados. Nossa mesa ia ficar bem mais triste e sem graça. E o baque não ia ser só no nosso paladar, não. Ia ser direto no bolso. E um baque forte. Esse serviço de polinização que a natureza nos dá de graça gera por ano uns 30 bilhões de dólares para o agronegócio mundial. É uma fortuna. E o prejuízo vai muito além da fazenda. A produção de biocombustíveis, por exemplo, que usa canola, a indústria de tecidos com algodão e até coisas que a gente nem sempre conecta, como o setor de medicamentos e o de cosméticos, que dependem de produtos como cera e própolis. Certo, já entendemos o estrago na nossa vida, na nossa economia. Mas agora a coisa fica ainda mais grave, porque quando a gente olha para a natureza como um todo, o que se inicia é um verdadeiro efeito dominó. E a peça que inicia essa queda toda é esta aqui. Quase 90% de todas as plantas com flores do planeta Terra precisam de um polinizador para se reproduzir. Sem eles, essas plantas simplesmente não conseguem gerar frutos e sementes, ou seja, não conseguem deixar descendentes. E a partir daí, a gente consegue ver a catástrofe se desenrolando passo a passo. Primeiro, as plantas mais dependentes das abelhas começam a sumir. Logo depois, os bichos que comem essas plantas, os herbívoros, começam a passar fome. Sem eles por perto, os carnívoros que caçam os herbívoros também ficam sem ter o que comer. E pronto, a estrutura toda desmorona. E um colapso desses, claro, não ficaria contido na floresta. Ele rapidamente transbordaria, se tornando uma crise sistêmica que afetaria o equilíbrio do planeta inteiro. E aqui que o cenário fica sombrio de verdade, porque a gente entra numa espiral de destruição. Pensa comigo. Menos abelhas, menos plantas. Menos plantas, mais gás carbônico na atmosfera, porque tem menos fotossíntese acontecendo. Isso piora o aquecimento global. E um clima mais instável e extremo prejudica ainda mais a biodiversidade, incluindo as poucas abelhas que sobraram. É um ciclo que se alimenta e só piora. As consequências seriam sentidas nos sistemas mais fundamentais da Terra. Os especialistas apontam para um desequilíbrio profundo no ciclo da água, mudanças drásticas nos padrões de chuva e, claro, uma aceleração do aquecimento global. A própria base que sustenta a vida, como a gente conhece, ficaria instável. Então, depois de passar por tudo isso, qual é a conclusão? Qual é a palavra final dos especialistas sobre um mundo sem abelhas? A professora Márcia Dávila, da UFSM, resume de um jeito bem direto, sem meias palavras. A frase dela é: seria um colapso geral. Repara na força da palavra. Não é um problema, não é uma dificuldade, é um colapso. Ponto. Portanto, o resumo da ópera é este. O mundo que a gente conhece hoje, com toda essa diversidade de vida, simplesmente deixaria de existir. E a parte que dá um frio na espinha é a velocidade. Isso não é algo para daqui a séculos. Aconteceria em questão de poucos anos. Considerando tudo o que vimos, a questão que fica no ar é: estamos de alguma forma preparados para viver em um mundo silencioso? Em um mundo sem o zumbido das abelhas?